Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Conrado, que junto da nossa querida professora Lu, estamos aqui, reunidos com a humilde, tentativa de fazer um estudo do livro Mãos Unidas. Nós já fizemos o estudo de outros livros, agora a gente está nesse livro, nessa obra magnífica, cheia de grandes ensinamentos de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E, Lu, já estamos no capítulo 18, Tropeços Sim, e Desgostos. Tudo bem, Lu? sim. Tudo bom, Conrado? Boa tarde a todos aqueles que estão conosco. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que vão assistir. É um prazer enorme estarmos aqui novamente, retomando o estudo, capítulo 18, de um livro que vem nos ensinando muito, né? Que vem nos fazendo refletir bastante e tentar colocar no nosso dia a dia os ensinamentos, que é a parte mais importante, né, Conrado? Isso, Lu, trazer para o nosso dia a dia, fazer isso se tornar realidade na nossa vida, né? Sim, Que não seja só é, coisas que entram por um ouvido, saem pelo outro, mas não, que entrem e fiquem, né? E é, raízem, se torne patrimônio nosso. Esse é o objetivo exato. Precisa tocar no coração, né? Sair da cabeça e chegar no coração. do coração. Exatamente. E olha os títulos, né, Conrado? A gente sempre para um pouquinho nos títulos do Emmanuel, né? Esse é bem interessante, hein? Mas antes, Conrado, bom que a gente rogue ao Pai e ao Mestre Jesus que nos ampare, nos intua, para que possamos extrair os melhores ensinamentos deste capítulo no dia de hoje. Sim, Lu, que Que assim a paz e a luz do Mestre esteja conosco. seja, Lu. Que assim seja, né? Então, Conrado, tropeços e desgostos, né? Quem não os tem, né? Se a gente pensar, tropeços, né? São dificuldades, são erros que a gente comete, às vezes não intencionalmente, né? Às vezes sem intenção alguma, nós cometemos alguns erros, alguns deslizes, e atuam como um tropeço, né? Como se você tropeçasse numa pedra, você leva um susto, vai para frente, vai para trás, se equilibra, né? Quando a gente tropeça é mais ou menos assim, né? E ele está colocando para a gente, de novo, uma conjunção aditiva, né? Tropeços e desgostos, né? E nós vivemos isso, né? Aborrecimentos que nos causam tristezas, que nos magoam. Então, os dois, assim, eu penso que são duas situações, né, que nós vivemos no nosso dia a dia. Alguns mais, outros menos, mas acho que ninguém está isento de tropeço e de desgosto. Lu, esse título já é um título mais direto de Emmanuel, não é aqueles títulos Direto. mais poéticos, né, que a gente sabe que ele faz, utiliza muito, né, Lu? É, Eu vejo assim, tropeço, Lu, são aquelas situações que acontecem de forma inesperada na vida da gente. A gente desenvolve nossos planos, né, aquilo que a gente gostaria de fazer, temos nossas metas e tudo mais, rotina e, de repente, situações inesperadas. Ninguém para e fala, ó, peraí que eu vou dar uma tropeçada ali. Não, não, isso é involuntário, acontece. é Às vezes alguém te faz tropeçar, né? Acaba isso. acontecendo. Mas e aí, como é que a gente lida com essas situações inesperadas, sabendo Pois que é. tudo que acontece na vida da gente tem um propósito maior de aprendizado. Às vezes esse tropeço é tão duro de lidar, tão difícil de aceitar, que a gente precisa ter muita maturidade, muita serenidade, né, compreensão, para que possa passar por essa situação sem um desgosto maior, sem uma frustração maior, né? E saber que as coisas são passageiras, às vezes ou algo que a gente resolve fazer que não deu certo agora, em algum outro, é porque não era para ser, e tem coisa melhor É, esperando, ou em outro momento vai acontecer. É assim que a vida tem sim, que ser, né, Lu? é. Pessoal, precisamos saber administrar, né? E
administrar. Eu acho que é isso que talvez ele venha nos ensinar, né? O que fazer quando isso acontece. E acontece. Podemos começar, então? Vamos lá. A leitura? Então, vamos lá. Capítulo 18, tropeços e desgostos. Beneficência raramente observada. Poupar aos outros a participação nos tropeços ou desgostos que nos afetem a vida. Beneficência raramente observada. É difícil, né, Conrado? Porque é nosso, do ser humano, né? Quando dividir, né? Dividir, expor, tem pessoas que gostam demais, né? De dividir uma dor, de se sentir penalizado, do outro sentir dó, né? E aí você acaba afetando a vida das outras pessoas também, né? Então, às vezes a dor é sua e você compartilha, às vezes a vontade de que as pessoas sintam dó, sintam pena, né? Eu penso assim, e ele fala que é uma beneficência raramente, porque a gente não poupa as pessoas. Então, seria excelente se nós poupássemos os outros. Olha. Lu, parte do entendimento de que todos temos problemas. Sim. Eu não vou estar agregando nada, né, adicionando o meu problema aos outros problemas que a outra pessoa pode ter, seja lá ela quem for. É óbvio que tem aquelas pessoas que a gente compartilha, né, a gente divide mais, são aquelas pessoas mais íntimas, né, Lu? Mas a gente tem que ter essa maturidade de conduzir as situações poupando mesmo. Por exemplo, Lu, a gente está vivendo uma situação tão difícil de pandemia, né? O que a gente faz? A gente se desespera, o nosso desespero vai contagiar, vai impactar, né, vai levar incerteza a outras pessoas, a filhos, maridos, pais, não é? Então a gente tem que saber lidar de forma madura. E tem um outro olhar para essa frase de Emmanuel, que fala assim: poupar os outros da participação dos tropeços é também não apontar culpado por aquilo que acontece com a gente, muitas vezes. Né, os nossos tropeços, assumir como consequências daquilo que nós plantamos, e a gente sabe que colhe, não é? É óbvio que às vezes vem pelos outros, mas a gente querer imputar aos outros culpa por aquilo que acontece com a gente não é o caminho mais indicado. Ao invés de procurar culpados, vamos procurar soluções e resolver esses tropeços que surgem na nossa vida. Gostei muito da sua colocação, né? Não culpar os outros, né? Não colocá-los, né, como parte do tropeço, né? Porque a gente vai colhendo aquilo que a gente foi plantando. A gente fala: pensa na inquietação que experimentas quando familiares e amigos te comunicam um problema pessoal que não consegues resolver. E tanto quanto possas, procura dissipar por ti mesmo as nuvens de aflição que, porventura, ensombrente o campo íntimo. Então, quantas vezes, né, a gente sofre isso, né? O meu aqui tá... Eu parei, Conrado, porque é tanta coisa, né, num parágrafo só. O Emmanuel está dizendo para nós assim: quando as pessoas, amigos, né, a nossa própria família, vem e traz para nós um problema deles, né, e que não está nas nossas possibilidades resolvê-lo, né, então a gente não tem como. E aí ele fala assim: imagina, pensa o quanto que você fica inquieto quando isso acontece. Então ele faz conosco um exercício de se colocar no lugar do outro. Né? Então, como eu me sinto quando alguém traz para mim um problema que eu não consigo resolver? Né? Então, criamos uma situação de ansiedade, de aflição, né? E nós vamos ter que, por nós mesmos, tentar sair dessa faixa vibratória, dessa tensão, que é uma notícia que nós não conseguimos resolver. Ele faz conosco esse exercício. Entendi assim, Conrado. Você entendeu diferente? É justamente isso mesmo. Emmanuel está introduzindo esse capítulo para a gente, instigando a gente a fazer, sugerindo que a gente faça uma
autoavaliação de como nós nos sentimos diante dessa situação. É o primeiro Sim. passo. Não adianta, mano, É. argumentar aqui pra gente sem a gente fazer esse exercício de colocar no lugar. Mano vai dizer pra gente, olha, nem tudo é preciso que a gente chegue e derrame nas pessoas, né? Algumas coisas a gente tem condição de trabalhar intimamente, né? Mas para ele falar isso, está falando como é que você se sente quando alguém chega para você e traz uma notícia muito ruim, uma situação muito ruim. A gente, em algum nível, a gente se desequilibra, né? Ainda mais se é Sim. uma pessoa querida da gente, né? Um parente próximo, filho, né? Pai, a gente sabe como é que é. Então, e a verdade é essa mesmo, é a pura realidade. A gente É. fica tenso, gera uma tensão, gera uma preocupação, gera um medo, né? Isso me fez lembrar, Lu, do nosso estudo Nosso Lar, né? Quando lá foi falado que nem tudo nós precisamos saber, não é? Só no ganchinho que algumas pessoas aqui que estão acompanhando com a gente esse estudo também faz o estudo do Nosso Lar, então eles vão saber do que a gente está falando, né, Lu? Do que a gente Mas está é isso. falando, sim. Nem sempre estamos prontos, né? Vamos ver o que o Emmanuel vai trazer para a gente na sequência. E aí ele fala, né, que nós precisamos procurar por nós mesmos sair dessa nuvem de aflição. Para isso, entrega-te às tarefas novas, cuja execução se te faça compatível com as próprias forças e nas quais te reconheças útil aos demais. Eles sempre, né, Conrado, o trabalho, quando você acha que tem um problema muito grande, né, e você se volta a trabalhar em prol de outras pessoas, naquilo que é possível que você faça, né, nós vamos ganhar ânimo, nós vamos nos sentir muito melhor, né, quando a gente consegue, ao invés, o que ele quis dizer? Ao invés de você ficar ali preso, remoendo um problema que você não consegue resolver, porque não está na sua competência resolver, o que ele fala? Né? Sacode a poeira, né? Vá fazer alguma coisa que seja possível e nas quais você seja útil. Ficar remoendo, ficar ali criando uma dor de estômago, uma dor de cabeça por conta desse problema, não vai resolvê-lo e você só vai ficar pior. Então, sinta-se útil de outra forma, né? Se não puder nesse trabalho. Eu fiquei pensando assim, Conrado, quantas vezes a gente fica tão triste, tão chateado, já passamos por isso há pouquíssimo tempo, com a notícia de que um amigo foi entubado, que um amigo não está bem, que o amigo vai desencarnar. E aí, nós não conseguimos fazer nada a não ser o quê? Né? Ser útil de que forma? Ficar sofrendo e remoendo e pensando naquilo o tempo todo não vai ajudar nem a nós, nem a outra pessoa, porque nós vamos ficar numa nuvem de aflição tão grande que a outra pessoa vai sentir de lá também. Então, o que nós podíamos fazer? Vibrar, rezar, né? Emanar energias boas, e isso a gente se sentia útil numa tentativa de auxiliar. Então, é uma colocação que Emmanuel está, acho que, abrindo os nossos olhos. Sim, Lu, na verdade, assim, Emmanuel fala para a gente não alimentar determinados pensamentos, determinadas energias dentro de nós. Que a gente busque, através do trabalho, de novas atividades, ocupar a mente de uma forma mais saudável. Sim. É óbvio que, às vezes, a gente recebe determinadas notícias que nos deixam tristes, nos traz insegurança, medo, preocupação, tudo mais, né? Esses são os tropeços da vida. Tá indo tudo bem, de repente, o que acontece? Um familiar muito querido desencarna. E aí? Tem uma frase que fala o seguinte: o que não é remediável, irremediável está. Não é assim, Lu? Eu É acho assim, o que não tem remédio, que o que não tem remédio, remediado está. o que não tem, o que não tem É, imediato está. Não é? Então não adianta, porque às vezes a situação é triste, uma situação que gera sentimentos de nós assim difíceis, né? Mas não vai nos levar em nada ficar vivendo e alimentando essa tristeza, essa situação dentro de nós. Como você bem falou, não é fácil, mas sacode a poeira e arregaça as mangas
bora trabalhar Vamos, para fazer alguma coisa, bora né? É isso que Deus fazer espera de nós. Sim, é isso que Jesus espera de nós. Nós podemos fazer o bem, eu penso assim, onde nós estivermos, de várias formas, dentro das nossas possibilidades, por mais difícil que seja. Alguém pode falar assim, ah, mas esses dois não são espíritas, e o que eles estão falando? Como que eles encaram os problemas? Como eles encaram o desencarne? Nós encaramos como qualquer um, embora a gente saiba, que há continuidade da vida, que o espírito é imortal, que somos imortais, nós sabemos disso, temos certeza disso, mas isso não tira de nós também o medo desse momento, a tristeza da separação, não é? É, Nós estamos crescendo, né? Estamos crianças ainda. e situações que vão gerar instabilidade em nós vão acontecer, eventualmente acontece mesmo. A gente precisa É, buscar serenidade, né, para conduzir essas situações, que a gente busque sim, soluções, ao invés de sim. aumentar o problema, ser uma Obrigada. parte do problema, né? Exato, muito bom. Fala, se não podes efetuar de imediato semelhante esforço, desloca-te pouco a pouco do mundo mental menos ajustado ao encontro de atividades diferentes das obrigações rotineiras, suscetíveis de propiciar-te refazimento ou renovação. Às vezes a gente está tão preso naquele clima, naquela ansiedade, naquela tristeza, né? Vivendo aquilo, ele fala: se você não consegue de imediato, vai devagarinho, mas você vai conseguir. Então, o que ele fala? Faça outros tipos de atividades, né? Que possam nos trazer uma renovação, possam nos auxiliar. Nós estamos falando aqui em corpo físico. Aqui o que nós estamos falando é em corpo espiritual. Então, vamos buscar uma atividade que nos traga renovação de sentimentos, que melhore, porque nós não vamos contribuir em nada vibrando uma energia densa, de tristeza, de desgosto, não é? Nós não vamos auxiliar. Então, ele fala para nós: você não consegue de uma vez? Vai aos poucos. Porque a mudança desse comportamento não é tão simples assim. Não é como virar uma chavinha, falar de hoje em diante eu não me importo mais, de hoje em diante eu não fico triste, de hoje em diante eu tenho outro comportamento. Não é assim. Oi, Conrado? Não tem mágica, como você falou, não é um Não tem botãozinho que mágica. aperta. Não tem mágica, não Meu tem áudio tá jeito, né? ruim? O teu? É. Ai, teve uma hora que eu não te ouvi, viu, Conrado? Tá bem altinho aí? O seu tá ótimo, normal. Qualquer coisa você me avisa aqui do áudio, viu, Lu? Se o meu não estiver legal. Tá, agora ele tá bem. Às vezes você afasta um pouquinho do computador, ele fica meio baixo, tá? Tá bom. Mas é isso mesmo, Lu. O Emmanuel complementou, né? O que ele estava falando no parágrafo de cima. Vamos trazer para o dia a dia, Lu, essa situação tão diferente que a gente está vivendo, é, as pessoas não podendo sair para trabalhar, né, se isolando dentro de casa, alguns locais, cidades com lockdown, empresas precisando demitir funcionários, né, empresas fechando. E aí, Lu, de repente estava tudo certo, de repente a pessoa se vê sem emprego. É um tropeço na vida, não é um tropeço na vida? Mas Uma o que dificuldade imensa. Emmanuel sugere para a gente? É difícil? É difícil, é muito difícil, mas busque alternativas no seu campo mental. Não fique alimentando desgosto, frustrações, se lamentando, né? Levante a cabeça na medida das suas possibilidades, né? Que é difícil mesmo, né? E busque alternativas. De repente, essa sacudida que a gente leva da vida é uma oportunidade nova que está se abrindo para a gente, Sim, em alguma coisa. De repente, é uma oportunidade para que a gente possa desenvolver alguma atividade em algo que nos traz mais prazer, mais alegria. É óbvio que, teoricamente falando, parece simples, mas é realmente difícil, né, Lu? Uma pessoa que, de repente, perdeu seu benefício e aí está difícil de pôr comida dentro de casa, né? Então, o que a gente precisa é de atitude, né? E menos sim. lamentação. Seja lá o problema É.
a gente estiver passando, Lu. Não é fácil, Exato. eu reforço aqui que não é fácil, todos nós temos problemas. Agora, não ter o que comer, um desemprego, uma morte na família, doença, é difícil, é muito mais difícil. Mas a gente tem que levantar nossa cabeça e seguir em frente. Com certeza. E aí, Emmanuel vai dar algumas dicas para a gente, algumas sugestões, né? Do que a gente pode fazer para trazer essa renovação, para que melhore a nossa vibração, né? Fala, a leitura de um livro edificante. A gente viaja no livro, nós aprendemos com ele traz ensinamento, ele traz consolo, não é, Conrado? Você não sente A isso? mentira leva a gente para um outro mundo, né? Para uma outra energia. É, A gente, dependendo do livro, a gente sai renovado de atitudes, de desejo de fazer diferente. pois É é. incrível, né? Fala, oi, perfeito. Uma visita construtiva, ou seja, uma visita que vai levar a algo de bom. Você fazer uma visita para alguém, chegar lá e despejar problema e tristeza, aí você vai de novo vivenciar aquele desgosto que você já estava vivenciando. Hoje a gente não pode fazer essa visita pessoalmente, mas nós podemos fazer uma videochamada, nós podemos fazer uma ligação, né? Existem possibilidades para que isso aconteça. Né? Porque alguém vai falar, não tem jeito, eu não consigo fazer nada, porque eu estou preso dentro de casa e eu só estou vivendo essa situação, eu não sei como sair dela, cada dia pior, tem dia que eu não tenho vontade de acordar, não tenho vontade de sair da cama. A gente está ouvindo isso o tempo todo, né? Ele fala, faz alguma coisa diferente. Ele não colocou aqui, Conrado, eu penso assim, nessas obrigações rotineiras, sair um pouco disso, vai lá fazer, mexer na terra, plantar, mudar o vasinho de lugar, faz alguma coisa diferente dentro das suas possibilidades, dentro do que você tem, né? E não ficar reclamando tanto, né? Exatamente. É sair da energia, Lu. A gente fala, Exato. é sair daquilo que está consumindo sua energia. Que a gente Sim. fala quando a gente está com um pensamento fixo, uma tristeza fixa, algo ali permanente. Se a gente ficar naquele lugar, a gente vai cristalizar isso em nós, né? E vai ser Sim, mais difícil da gente sair disso aí. com Então, o certeza. que Emmanuel fala é, olha, vai ler um livro, pega um livro aí, alguma coisa legal, né, que vai te trazer, vai te trazer sentimentos bons, renovar suas vontades, seus desejos, vai fazer uma visita construtiva, ou seja, vai bater papo, vai conversar. Hoje a gente tem outros meios, né? Liga, pega o telefone e liga, faz uma videochamada, É, bater papo, vai dar risada, vai trocar experiências, vivências, vai conversar com quem você gosta, né? Fazer coisas que te tragam prazer. olha, Conrado, Emmanuel escreveu esse livro no começo do século, vamos falar assim, e ele não sabia, né? A gente pensa que nós teríamos tantas oportunidades hoje que a tecnologia nos dá, né? Nós temos uma porta aberta com a tecnologia, a gente pode viajar o mundo, fazer mil coisas diferentes, né? Só ter essa disposição de sair do lugar que você está ali, para não se cristalizar, como você disse, né? Ele fala, Se inscrever hoje, em vez de falar faça uma visita construtiva, ele ia falar faça uma videochamada construtiva, sim, sim, né? com certeza. Ó, o passo na direção daqueles que atravessam dificuldades maiores no objetivo de auxiliá-los. E tem tanta forma de auxiliar, tem tantos jeitos de fazer o bem para alguém. Então, você sair do seu mundinho ali, do que você está vivendo, e tentar ajudar os outros. Né? Se você se lembra, né, se a gente pegar vários livros aí de autores espíritas que a gente lê muito, André Luiz, Emmanuel, né? O que a próprio Evangelho, né? Jesus jamais descansava, né? Então ele poderia não estar bem, mas ele ia em auxílio dos outros. Pedro a mesma coisa, João a mesma coisa, Paulo a mesma coisa, né? Porque você sai da onde você está e vai enxergar que tem dificuldades maiores que a sua, não é? E esse é um ponto significante. Porque nós, às vezes, nos fechamos nos nossos problemas e nos achamos a pessoa que mais sofre do mundo, a mais infeliz, né? A mais Sim, injustiçada.
né? Porque a gente está vendo só aquilo que nos atinge. E, de Sim. repente, quando nós saímos, né, em busca disso, na direção daqueles que também atravessam dificuldades, muitas vezes maiores que a sua, quando você se depara com isso, você naturalmente chega à conclusão de que o seu problema não é nada. Quando Ou você então que é igual de todo uma mundo. família totalmente desestruturada, filhos, né, de pais alcoólatras, pais drogados, crianças sem ter o que comer, enfim, tantas situações aí de sofrimentos extremos, Lu. A gente, só assim que muitas vezes a gente cai a ficha da realidade em nós, fala assim, peraí, do que eu estou reclamando? Não tem direito de reclamar de nada, não. Novamente, eu não estou minimizando os problemas que nós passamos, não é isso. Não. Só que eu estou só desenvolvendo isso que Emmanuel falou, que é significativo e e tem um impacto muito forte em nós. Quando nós nos deparamos com esse tipo de situações, a gente traz essa reflexão e fala, por que que eu estou reclamando? Não é? Exatamente. Vamos levantar a cabeça e seguir em frente, porque graças a Deus eu estou vivendo isso e não aquilo. Vivo Exato. não aquele problema, né, Lu? A cada um segundo suas obras, cada um recebe o que é seu, né? Isso. Ele fala o aprendizado de técnicas que enriqueçam a personalidade. Olha só, ele não sabia que dava para a gente fazer cursinho AD, né? E daria para você assistir palestras, né? Lá, vai aprender alguma coisa, né? Que vai te enriquecer. E ele não está falando que vai enriquecer você materialmente, mas a sua personalidade, aquilo que ninguém tira seu, que é o seu espírito, né? Então, algo que te instrua, que te ensine, que te esclareça. Pode ser. É uma forma de você sair automaticamente da vibração que você estava. E aí, Lu, se acontece uma coisa que nos desestabiliza emocionalmente, aí a gente tem várias ferramentas, né? Vai ler um livro, vai bater um papo, vai ajudar os outros e vai procurar aprender coisas novas, né? Você Sim, falou, às vezes vai lá mexer com as plantinhas, pô, vai aprender a mexer com plantas, é tão gostoso a tão energia gostoso. envolvido, uma energia mais sutil, né? Menos, uma energia mais gostosa. Vai fazer alguma coisa, vai inventar, vai descobrir novas oportunidades, vai fazer uma costura, tem tantas coisas, vai fazer o que você se identifica. Porque muitas vezes a gente não faz o que a gente se identifica. As circunstâncias da vida levam a gente a fazer coisas porque nós precisamos pagar conta, a gente precisa cumprir com as nossas obrigações, Lu, não é? Então Sim, vai aprender coisas novas. E assim, às vezes é numa dificuldade que surgem as grandes oportunidades. com certeza. E a gente não pode esquecer que tudo isso está atrelado à prece, que também nos tira automaticamente daquela vibração, daquela situação e nos fortalece, né? Ele continua assim, ó, tudo o que deves esquecer, tanto aquilo que te compete lembrar, é de suma importância, não somente em socorro de restauração própria, como também no apoio à beneficência genuína, em que o teu silêncio é valioso fator de imunização da paz, naqueles que te rodeiam, principalmente naqueles a quem mais amas. Quantas vezes, Conrado, a gente chega com um problema e a gente despeja no outro. E além de nós tirarmos a nossa paz, nós tiramos a paz do outro. Então ele fala tanto aquilo que a gente tem que esquecer, como aquilo que a gente tem que lembrar, né? Ele fala não só para você, como também para os outros. O silêncio é valioso. O silêncio é uma prece, né, Conrado? A gente lê isso em tantos lugares. O silêncio é uma prece, porque é preferível às vezes você não, eu penso sempre assim, é gostoso você compartilhar um problema, algo que você possa ouvir de outra pessoa, que ela possa te auxiliar, é muito bom, né? Até no Evangelho tem, confessemos-nos os nossos pecados uns aos outros. Mas tem situação que nós só vamos prejudicar o outro, tirar a paz do outro, envolvê-lo em algo que não seria necessário, né? E ele fala, principalmente aqueles a quem mais amas.
Se você quiser protegê-los de tudo isso, né, é o seu silêncio. Não é fácil, porque eu não estou muito acostumada a isso. Eu tenho que me policiar. Muito. Estou pensando aqui que eu tenho que me policiar demais. Pô, é que nem tudo, o que a Evandro está falando para a gente é que nem tudo a gente precisa anunciar no rádio para todo mundo, né? Exato. Público, nem tudo. Tem coisas que a gente pode resolver internamente sem levar desequilíbrios para quem não tem necessidade. Né? Pensa numa seguinte situação: um determinado pai de família sai para trabalhar e durante o expediente de trabalho o chefe irrita com alguma coisa lá, algum problema e desconta nele. Né? Para quê? Aí, e o que ele faz? Ele volta para casa com aquela energia de mágoa, de chateação, de irritação, vontade de ter respondido, mas não podia, guardou aquilo lá para ele. Chegou em casa, a mulher recebe com um sorriso, mas o que ele faz? Desce a lenha da mulher, né? Recebe ela com pedras e tudo mais. Aquele ambiente equilibrado, harmonizado que existia dentro do lar, deixou de existir. Ele transferiu esse problema, essa energia para ela. Aí a mãe, se não for equilibrada, o que ela vai fazer? Ela vai descontar no filho, né? Nos filhos. Também não tem nada com isso, né? Vai brigar com os filhos, vai gritar com os filhos, vai aqueles filhos que estavam bem naquele momento, de repente assimilam essa energia e se desequilibram. Aí o que vai fazer? Vai chutar o cachorro. As crianças chegam lá, vai brigar com o cachorro, vai puxar o rabo do cachorro, enfiar o dedo no olho do cachorro, vai brigar com o cachorro, né? Vai judiar. E o círculo vai. E o ciclo vai. O cachorro ficou chateado, vai morder o calcanhar do velhinho na rua. Enfim, a questão é essa. Se o que nós estamos vivendo, se os tropeços que a vida traz para a gente, os desgostos, né, for possível que a gente conduza eles dentro, que trabalhe ele dentro de nós, sem precisar passar para frente, faça isso. Mas como que você vai fazer isso? Utilizando essas ferramentas que a Emmanuel passou, vai ler livro, vai conversar com os outros, vai ajudar, vai aprender alguma coisa. Ao invés da gente encher as pessoas com as nossas lástimas, né? A gente vai fazer um trabalho individual de sair dessa energia. Sim. Não é? Ao invés de aumentar e compartilhar, nós desfazemos a energia e acabou. Na medida que o elo se rompe, não tem mais, não segue mais para frente. Parou de andar. Parou. Conrado, enquanto você foi falando, me passou um exemplo, né, que eu acho até interessante colocar. Por conta de eu ter lido a Imunização da Paz. Imagina um casal e que discute marido e mulher, né? E a mulher ou o marido, independente, fica muito magoado por uma situação muito ruim, né? E aí vai e solta tudo para os filhos, né? Falando, inclusive, mal do pai ou mal da mãe, tira a paz da criança, a criança não vai conseguir resolver nada daquilo, e aquele que você mais ama, você está prejudicando, porque vai gerar ali uma energia ruim, um clima ruim, né? Às vezes o filho vai ficar magoado imensamente com a mãe ou com o pai, né? Para quê? Né? Então ele fala, o silêncio é melhor, né, do que você magoar outras pessoas. E quando você estava falando isso, veio esse exemplo na minha cabeça. Eu não queria deixar de falar. Ó, se a criatura a quem te confias no capítulo da perturbação ou da enfermidade não dispõe de recursos suficientes para melhorar-te a situação, a queixa em que te extravasas é tão somente um processo de amargurar os entes amados, ou um meio de expulsá-los de teu convívio. Olha, esse exemplo que eu falei aqui, cabe aqui, Conrado. Pensa, porque a criança, ou o filho, a filha, não tem condição de ajudar a melhorar a situação, né? O que vai acontecer? Vai amargurar essas pessoas, as crianças. Eu penso, pode ser até um filho adulto já. Vai amargurar tanto? Ou então, o que vai acontecer? Eles vão preferir não estar presente, porque aí o convívio não é agradável. Porque a hora que ele olhar para o pai, ele vai lembrar, a hora que ele olhar para a mãe, ele vai lembrar disso. Ele coloca para a gente que nem tudo
como você falou, nem tudo nós devemos sair colocando no rádio, né? Porque se a outra pessoa não consegue te ajudar, o que, que vai acontecer? Não? Então, ele está pedindo para nós aqui termos discernimento. E essa criatura que ele cita, em quem a gente confia e revela, né, leva essas nossas lamentações, ela vai se distanciar. Porque quem aguenta conviver com uma pessoa, Lu, que só reclama, né? Nossa Se é Senhora. um amigo, ele vai se distanciar de você. Se é um colega de trabalho, vai te evitar, né? Se é um familiar, não tem como viver longe, mas na medida do possível, ele vai evitar. Então, é uma reflexão que a gente tem que fazer, o que, que nós estamos buscando e plantando para nós mesmos. Né? Será que Sim. é legal a gente ficar dividindo tantas lamentações, tantas reclamações com todo mundo? De repente a gente não está sendo o chato, a pessoa mal-humorada, a pessoa, não é, aos olhos dos outros. Então, Sim, com... nunca não tem nenhum efeito positivo nisso aí. Pois Só é. efeitos negativos. A não ser que, como ele falou aqui, a pessoa disponha de recursos para te ajudar e a gente chega à conclusão de que não, eu preciso levar isso adiante e buscar uma ajuda, porque também é louvável buscar ajuda, mas simplesmente Sim. se lamentar por se lamentar e descarregar nos outros todos os seus problemas, suas frustrações, não é o caminho. Não querer ser o foco de atenção. Eu já vivi isso, Conrado, né? Já vivenciei, infelizmente, né? E acho que se eu tivesse lido esse livro antes, tivesse contato antes, eu teria agido diferente. Mas eu já convivi com um colega, né? Que tinha uma enfermidade, uma hepatite, né? Ele contraiu hepatite e o tratamento é ruim. E a pessoa reclamava demais. Só que isso durou uns 5, 6 anos, o tratamento. Então, qual era a situação? Né? A pessoa queria que todo mundo ficasse com dó dela o tempo todo, mas você olhava, ela estava bem, graças a Deus, mas fazia questão de frisar o tempo todo o problema. E o que aconteceu? Né? Automaticamente, o grupo foi excluindo, foi deixando um pouco de lado, porque a doença já ficou em segundo plano e o que foi avaliado pelas pessoas que conviviam, que gostavam muito, era o que você disse, a chatice, né? Aquela de ficar o tempo todo destilando e querendo que as pessoas não façam isso, não sorria, nada, porque eu estou assim. Então, é um jeito diferente da gente encarar uma situação, né? Que se eu tivesse lido antes, juro que eu teria repensado, né? Certo que não era eu que estava reclamando, mas eu estava no grupo em que não estava aguentando mais aquele processo amargo. Vivendo e aprendendo, né, Lu? A vida vai trazer Vivendo e aprendendo. a gente no momento certo, né? Pois é. Aí ele continua assim, ó, guarda o teu sofrimento e o mostra unicamente àqueles amigos que te possam medicar com segurança, para não destruíres o apoio e a colaboração daqueles sobre os quais te sustentas. Olha só, hein, Conrado? Então, guarda o teu sofrimento, né? Porque a nossa cruz é nossa. Cada um tem a sua cruz, cada um tem que carregá-la, saber carregá-la, né? E não é por conta dela que nós vamos deixar de trabalhar. Ela é nossa e só nossa, né? Ele fala para a gente, agora, tem pessoas que podem nos auxiliar mesmo, né? De diversas formas. Então, para esses, nós podemos compartilhar. Ele estava mostrando para mim assim, olha, tenha discernimento. E discernimento, os tropeços existem, os desgostos existem, o outro vivencia, você vivencia, mas enquanto for possível, né, o que é a sua cruz é sua, né? Não a transforme em ponto central da sua vida, porque a nossa vida é muito mais do que um tropeço. A nossa vida é muito mais do que um desgosto. Porque às vezes a gente enxerga como um tropeço, às vezes a gente enxerga como um desgosto, o que na verdade é o nosso santo remédio. É o que nós deveríamos passar
para ser mais humilde, para se colocar mais à disposição. Então, a vida é muito mais do que aquele tropeço. Ele está me trazendo essa informação. Lu, eu estava pensando aqui numa situação, Lu, às vezes muito comum. Às vezes você encontra com uma pessoa e você pergunta, e aí, tudo bem? Como é que tá? Bom, eu não quero saber exatamente dos problemas que a pessoa está vivendo, né? Mas aí a Sim. pessoa, determinadas pessoas, elas adoram, né, serem questionadas assim, porque é a oportunidade que elas veem de justamente derramar sobre as pessoas aquilo que está dentro dela aí, que ela não está conseguindo resolver, Lu. Então, e tem muita gente assim, Lu. Oi, bom dia. Puxa, não tá bom dia. Você não sabe o que me aconteceu, tal. Tô sofrendo tanto. Essas coisas acontecem. Mas, Lu, na medida que a gente pode evitar, vamos evitar, não é? Será que somos nós que fazemos isso? Será que a gente também faz isso? A gente não está percebendo. Será que a Tem gente que também tem pensar. o hábito? Será que a gente não reclama para todo mundo, mas tem um ou outro ali que são nossos alvos preferidos ali, que a gente adora colocar as situações? Como ser? Será que não estamos Pois é. para eles também? Né? É. É importante a gente fazer essa reflexão. Eu estou pensando bastante nisso e pensando muito que a vida é muito mais do que isso, do que esses desgostos aí, né? Além Ele de fala assim, ó, tudo, se a gente parar para pensar com calma, né, e com verdade, nós vamos encontrar muito mais motivos para agradecer do que para, né, reclamar. Só que a gente sim, sempre vai dar mais importância para aquilo que está nos tirando o equilíbrio, né, que está nos trazendo pois é, preocupação. Mas a gente tem, sim, muito mais motivos para agradecer. sim. E pensando que nós estamos num mundo de provas e expiações. Então, as expiações acontecem, as provas acontecem o tempo todo. Se a gente for parar para reclamar de tudo, nós não vamos viver, né? Isso faz parte do nosso dia a dia, nós temos que aprender a lidar com tudo isso e de uma maneira é, coerente, né? De uma maneira embasado de que a vida é isso, né? Mas não é só isso. A vida é muito mais, né? Mas isso faz parte. Com Ele certeza. fala, basta que o desejes, e a vida te revelará múltiplos caminhos de reajuste e libertação. Basta que a gente queira. Então, não fique concentrado, não fique só olhando para aquilo que não deu certo, para aquilo que te magoou, né? Não fique despejando isso nos outros o tempo todo, não fique tirando as pessoas da paz delas, né? Tem muito jeito da gente se reajustar e se libertar. Lu, tem um livro muito legal, chama O Segredo, né? E esse livro fala mesmo do poder da nossa mente, de criação, que nós criamos aquilo que nós desejamos no fundo do nosso coração, não Sim, é? Então, Emmanuel colocou assim para nós bem sutil, ó, basta que desejes, deseje, sim, queira que a vida vai te trazer novas oportunidades, novos caminhos de reajustes. Mas também, se nós ficarmos naquela energia de lamentação, de sofrimento, de que eu sofro muito, de que eu não mereço passar por isso, não é? O que que eu vou estar construindo para mim? O que a vida vai me trazer? Porque ela vai te trazer aquilo que você sente, o que você deseja, né? Se eu fico sim. só nessa energia, eu vou trazer mais outros motivos para eu sofrer. E aí realmente eu só vou sofrer. Mas quem que tá atraindo isso? Somos nós mesmos. Nossa, a força do nosso pensamento, né? Então, o Emmanuel está dando uma dica formidável aí. Por isso que ele fala, ó, mude o foco, vai fazer alguma outra coisa, né? Para não ficar atraindo coisas ruins. E nós estudamos isso no livro Pensamento e Vida, né? O pensamento cria a vida que nós queremos. Então, se nós ficamos martelando numa coisa só, vamos ficar vivendo eternamente naquilo, né? Naquela tristeza. Aí ele coloca: sai de ti mesmo, carregando a tua dor.
ao encontro das dores maiores que nos cercam, em todas as direções, a fim de minorá-las, e regressarás cada dia a ti mesmo, trazendo uma partícula nova a mais de compreensão, da bendita compreensão de que todos somos irmãos, sob a paternidade de Deus, com dever claro e simples de auxiliar-nos uns aos outros, a fórmula mais alta de assegurarmos o equilíbrio constante ou o reequilíbrio integral. Então, olha que bonito, né? Sai de ti mesmo, carregando a tua dor, né? E nós vamos, com a nossa dor, auxiliar os que nos cercam. E é bem isso, né? A base da caridade, né, Conrado? Faça aos outros o que você gostaria que os outros fizessem por você. Ele fala, então, não fique centrado só em você, vá auxiliar outras pessoas, vá fazer o bem. Enquanto você está buscando auxiliar o outro, você vai trazer para você novas formas de enxergar o seu problema, novas formas de enxergar a sua vida, e é principal entender que todo mundo passa por problemas, todo mundo tem desgosto. Ele fala, e somos todos irmãos, né? Perante o quê? A paternidade de Deus. Eu achei bem claro, assim, te equilibra, né? Te equilibra. Entenda que a vida não é só isso. Todos vocês estão numa vida, numa etapa de provas e expiações. Cuida do seu pensamento, né? Auxilie o outro, né? Que nós vamos sair muito mais alimentados espiritualmente e mais fortalecidos para encarar os nossos desgostos do dia a dia. Ô Lu, esse capítulo, ele é menos filosófico e muito mais direto, né? Direto. Simples assim. Pare de reclamar. Pare de reclamar. Olhe para as coisas boas da vida, né? Não alimente esse tipo de energia. Olha aqui que ele fala, olha, saia de ti mesmo. Lu, isso é muito forte. Muito forte. Abre mão de você, abra mão de você. O que é abrir mão? Abrir mão de si mesmo. Lu, é dar importância também para os outros, não só para você. A pessoa é não ser egoísta, porque quando eu sou egoísta, tudo é meu, tudo é para mim, inclusive os problemas, os meus sofrimentos. Então saia de você, né? Olhe ao redor, né? Veja quantas pessoas também estão passando por situações difíceis. E quantas pessoas nesse mundão aí que passam por essa situação difícil que estão sabendo levar isso com muito mais maturidade. Lu, eu quando morei em São Paulo, tanto na época que eu fiz faculdade, depois no período inicial trabalhando lá em São Paulo, pegava ônibus, o ônibus intermunicipal, circulares, aqueles trólebus, e às vezes eu pegava aquele ônibus lotado, abarrotado, não tinha pandemia, era uma beleza, todo mundo apertado ali naquele ônibus. Eu adorava ficar olhando para o rosto das pessoas e eu ficava pensando, cada uma história, cada uma vida, cada um com o seu sofrimento, com as suas alegrias, né? E aí eu ficava tentando imaginar como que era a vida dessas pessoas, né? E às vezes eu olhava para a cara de um, a gente via que a dureza da vida estava estampada na cara da pessoa, né? As dificuldades da vida. Mas aí você percebia que mesmo assim, a pessoa quando abria a boca para falar, era só alegria. Então, Lu, são mais de, hoje já se fala, são mais de 8 bilhões de almas encarnadas nesse planeta. Será que sou só eu que sofro? Será que os maiores do mundo? Por isso, Emmanuel falou, saia de ti mesmo. Saia de ti mesmo, abre mão do teu egoísmo, olhe para os outros, faça pelos outros, né? Somos todos irmãos sobre a paternidade de Deus. Termina brilhantemente com o dever claro, auxiliar uns aos outros. É um dever auxiliar, simples assim. Está colocando aqui, simples assim. Simples de auxiliar uns aos outros, a fórmula mais alta de assegurarmos equilíbrio.
Então, às vezes fala assim, "Pô, mas eu vou ter que ficar ajudando os outros. Se você quer ter equilíbrio na tua vida, é isso mesmo. No É começo, isso mesmo. depois você vai ver que é super gratificante, né? E a gente vai se sentir muito mais em paz conosco. Sim. Imagina se estou com um problema, estou com uma mágoa, uma tristeza, um problema que aconteceu comigo. Então eu vou ficar presa num casulo, né? Só pensando em mim, com dó de mim. Né? Ele fala, não, para disso, para com isso. Olha quantas pessoas você pode auxiliar. E falar, ah, mas no momento de pandemia, agora que a gente pode auxiliar mesmo, e à distância. E a gente pode chegar com uma palavra amiga, a gente pode chegar com um sorriso. Quantos precisam de nós, né? Então, quando nós fazemos isso, a gente se alimenta. E a nossa dor ameniza. Pode parecer piegas falar, mas a nossa dor ameniza. Né? Essa, ele fala, é a melhor forma. Né? É o trabalho, né? É o auxílio. É o livro Mãos Unidas. Né? Dê as mãos aos irmãos, né? E nós vamos todos sair dessa mesma tempestade, dessa mesma fase que nós estamos vivendo. Né? Todo mundo está sentindo dor, todo mundo está sentindo dor. Então, que bonito, né? Você poder desprender de você para se doar um pouquinho. Né? Se todo mundo fizesse isso, Conrado, como seria mais tranquilo, né? Precisamos que... E a gente não pode acordar o outro, mas se nós já acordarmos, que bom, né? Que bom. Sim, Lu. Mas e aí, a gente às vezes se pergunta, pô, mas eu não sei o que fazer, eu não sei como é que eu posso ajudar, o que eu posso fazer pelo outro, né? Então, hoje a gente tem tantos recursos tecnológicos, a gente não pode ir lá, né, ajudar presencialmente, fazer alguma coisa assim por conta da situação que a gente está vivendo. Vai na internet, nas plataformas sociais, faz um testemunho de algo bom que aconteceu na sua vida, né? Vamos, ao invés de ficar só despejando coisas ruins, Mais tristeza. mágoas, insatisfações políticas, tristezas, medos por doença e tudo, coloca coisas boas. Vamos encher a internet de coisas boas que acontecem na vida da gente. E aí a gente vai melhorando. Por exemplo, de repente, um testemunho nosso vai inspirar uma outra pessoa e vai levar alegria no momento que a pessoa está precisando. Sei lá, isso é uma sugestão, tanta coisa que a gente pode fazer. Tanta coisa. Né? Oportunidades não faltam, né, Lu? É só a gente procurar se conectar com o nosso mentor e pedir inspiração. Faça a sua oração. Diga lá, olha, eu quero fazer alguma coisa, mas não sei o que fazer. Me inspire, né? Que vem, escute, tente escutar a sua consciência, os pensamentos que chegam até você, né? E vamos cada um fazer a sua parte, pouquinho que seja, mas todo mundo junto vira uma coisa grande aí, a gente tá falando. E ele colocou bem claro para nós assim, né? Ó, saia de ti carregando a tua dor, né? Então é tua. É aquilo que ele falou lá no começo, não vá passar para o outro, responsabilizar o outro da sua dor, né? Carrega a tua dor. Conrado, se quando fosse presencial, quantas vezes, né? A gente ouve falar assim, ah, hoje eu não vou trabalhar na casa espírita, não, hoje eu estou indisposta, não, me aconteceu algo, estou muito chateada, não, hoje... E aí? O que ele fala? Vai, carrega a tua dor e vai. Você vai ver que tem muita coisa pior que a sua e você pode estar lá para auxiliar. Você vai voltar melhor de lá. E volta melhor mesmo. Verdade, Lu. Nossa, que capítulo. Mais um capítulo muito bonito. Excelente, Lu. Vamos levar isso para a vida, né? Vamos. Muito bonito, assim, de tocar o coração e fazer a gente pensar bastante nas nossas atitudes, né? Nos nossos milindres e nossa centralização. A gente se centraliza muito em nós. Ele manda abrir tudo isso, né? Muito bom. Perfeito. Obrigado pela companhia, novamente, pela parceria, pela confiança, né? Agradecer. Também agradeço. Da espiritualidade que a gente sabe que está aqui nos inspirando, fortalecendo, nos trazendo a segurança necessária, né? Agradecer a Deus por estarmos aqui vivos, né? Nesse momento onde tanta gente está perdendo a sua vida, estamos aqui ainda, né? E que a gente saiba aproveitá-la da melhor forma possível, né? Tentando colocar em prática esses ensinamentos que a gente está tendo contato nesse livro. Assim seja, né? Vamos caminhando. Boa semana, até a semana que vem, se Deus quiser, Conrado. Um abraço, Lu. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.